O exemplo clássico aqui de aplicação da resistência do ar é o movimento do paraquedas. Nós consideramos dois movimentos, a pessoa que pula com o paraquedas fechado e o momento que ele abre o paraquedas. Quando ele salta com o paraquedas fechado, inicialmente só tem uma força atuando, a força peso. E a gente sabe que quando eu solto alguma coisa, a velocidade aumenta, né? Então, como a velocidade aumenta, nós temos um movimento acelerado. Então, eu tenho aqui um aumento da velocidade. Só que a força de resistência do ar depende da velocidade. Então, enquanto a velocidade aumenta, essa força de resistência do ar também aumenta. Então, surge aqui uma força de resistência do ar. Só que essa força de resistência do ar vai aumentando, até chegar a um certo limite, que é quando a força de resistência do ar se iguala ao peso. Neste momento, a gente fala que está em equilíbrio. Lembrando que não é um equilíbrio estático, porque não vai ficar parado lá no meio do céu, não. É um equilíbrio dinâmico, ou seja, passa a cair em MRU, com velocidade constante. Essa velocidade constante a gente chama de primeira velocidade terminal ou velocidade limite. Ela é aproximadamente 20 km por hora, mas isso você não precisa de saber. Beleza, então você tem um movimento acelerado e depois você passa a ter um movimento uniforme. Aí você abre o paraquedas. Quando você abre o paraquedas, então aumenta a área de contato. E como a força de atrito depende da área de contato, essa força de resistência do ar, ela aumenta, fica maior que o peso. Então, o que acontece? Com isso, a sua velocidade começa a diminuir e você passa a ter um movimento retardado. Então, a velocidade diminui, então a força de resistência do ar também diminui, porque depende da velocidade. Ela vai diminuindo, até chegar no limite. O limite é quando a força de resistência do ar se iguala ao peso e, novamente, temos uma situação de equilíbrio. Passa a cair em MRU. E aqui a gente encontra a segunda velocidade terminal ou limite. Até me corrigir aqui, eu tinha falado que a velocidade aqui era 20, não, aqui é aproximadamente 200 km por hora e aqui cai para 20 km por hora. E é graças à resistência do ar que as gotas de chuva chegam aqui e elas não saem destruindo tudo, né? Porque imagina com qual velocidade que elas iriam chegar. Então, o que você tem que entender? Você tem um movimento acelerado, uniforme, retardado, uniforme. Lembrando que quando a gente está nessa parte do uniforme, a força resultante é igual a zero, porque está em equilíbrio.